Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Estamos falando sobre reforma íntima. E nos primeiros episódios nós conversamos muito a respeito da estrutura da psique, da estrutura do ser humano. Para sabermos o que reformar e como reformar, precisamos sempre fazer esse planejamento. Primeiro, o que estamos reformando, ou seja, devemos ter conhecimento a respeito da estrutura daquilo que com que vamos lidar. Então, nos primeiros episódios, nós falamos bastante sobre essa parte estrutural do nosso ser. Falamos sobre consciente, sobre inconsciente, sobre os aspectos psicológicos, sobre as funções psicológicas, sobre ego, sobre self, persona, complexos, para a gente entender qual é o formato, como é que Deus nos criou, que máquina é essa, que ser é esse, como ele é estruturado, como ele foi formado. É o primeiro passo para podermos identificar o que fazer dentro daquilo que nos cabe, aquilo que nos é possível. E também conversamos um pouco a respeito do funcionamento, como que nós funcionamos. Aquilo que eu evito, aquilo que eu reprimo, eu tendo a esconder, mas aquilo não se extingue, ou seja, continua em mim, vai para o inconsciente, se transforma em complexos. Esses complexos que a gente chama às vezes no espiritismo de atavismo, tendências do passado, automatismos, eles nos dominam muitas vezes, eles nos incorporam e a gente se vê fazendo coisas que não gostaria, não consegue fazer outras coisas que desejaria. Então, como nós funcionamos? Por que nós fazemos o que não queremos e não conseguimos fazer aquilo que desejamos? Por que as pessoas nos magoam tanto? Por que nós guardamos tanta mágoa, tanta raiva? Por que temos vontade de nos vingar? Então, como o ser humano funciona? Nós também conversamos sobre isso. E hoje vamos falar um pouco sobre, já estamos caminhando para essa última parte desse estudo e vamos já começar a trazer constatações. Então, nós analisamos como somos, analisamos como funcionamos, o que acontece no nosso dia a dia de acordo com aquilo que escolhemos e agora que temos já consciência um pouco de como nós somos e funcionamos, nós vamos diretamente, então, a esse ponto. Então, o que fazer, né? Como lidar? Onde que nós chegamos? E quando nós estamos fazendo essa pergunta, Joana de Ângeles usa uma expressão que é muito interessante. Ela diz, é como se nesse momento nós tivéssemos caído em si. Eu caí em mim. A gente usa uma expressão também mais corriqueira, caiu a ficha, me deu um estalo. Eu tive um toque, aí de repente um insight. Todas essas expressões, elas significam que de repente, né, eureka, descobri, entendi, percebi, enxerguei. Então é um processo. Primeiro eu preciso entender o que existe em mim, onde isso está arquivado, depois como eu funciono, o que deve ter acontecido, como que eu lido com as coisas, para daí eu poder dizer, agora sim, entendi, nossa, me dei conta disso, finalmente percebi tal coisa, finalmente percebi por que eu ajo desse jeito ou daquela forma. Então essa expressão que Joana de Ângeles chama do cair em si, ela vem como uma consequência natural de quem busca. Se eu estou no caminho da reforma íntima, do autoconhecimento, primeiro faço muitas perguntas, primeiro tento me entender, tento me conhecer, depois tento entender e conhecer como são os relacionamentos. Naturalmente, nós vamos chegar a algumas constatações, considerações, conclusões. E nessa fase em que a gente já começa a receber algumas respostas da vida, do inconsciente, do nosso próprio espírito, do anjo da guarda, ou seja,
Eu começo a fazer perguntas, por que minha vida é assim, por que eu sou assado, por que isso acontece, por que aquilo não acontece. Dedico tempo a essa busca, uma hora eu começo a receber respostas. E essas respostas que me chegam é o que a gente chama de cair em si. Ai, me dei conta, finalmente entendi uma coisa que me acontece, há quanto tempo. Nossa, tive um insight, percebi por que isso é dessa forma, por que isso vive em mim dessa ou daquela maneira. Então é sobre esse cair em si, sobre essas constatações que nós vamos falar hoje. Eu trouxe primeiro um trecho que está lá em Busca da Verdade, no capítulo 5. E Joana de Ângeles fala dessa criança ferida. Então, primeira conclusão, primeiro cair em si. Todos nós temos a nossa criança ferida. No nosso grau de evolução, todos nós carregamos uma ou outra criança ferida. Joana de Ângeles diz: todos os indivíduos conduzem no inconsciente individual a sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Essa criança ferida é o ser humano perdido no deserto ou na casa que necessita ser varrida, a fim de retirar as camadas de ressentimentos que impedem a claridade da razão e do discernimento. Vocês já sonharam que estão entrando numa casa? Era minha casa, mas era uma casa diferente. Eu estava entrando na casa, mas era a casa dos meus pais. Eu estava entrando numa casa que eu não sei, eu nunca vi, que casa estranha, que casa diferente. E de repente eu subi uma escada, de repente eu desci uma escada, de repente tinha um elevador. De repente entrei num quarto que eu não sabia o que tinha, estava meio escuro. Ou assim, entrei numa casa e ela estava abandonada, tinha muitas teias de aranha, tinha poeira para todos os lados. É essa a casa que Joana está falando. Ela aparece no nosso sonho quando estamos em algum processo terapêutico que não necessariamente precisa ser feito com uma terapeuta, com uma psicóloga. Às vezes nós mesmos, nas nossas buscas, nas perguntas que fazemos, despertamos o nosso mundo íntimo para um processo terapêutico, e é possível que a gente faça isso, e o inconsciente responde. E ele mostra pra gente: você entrou na casa que estava abandonada. Você entrou na sua casa que é você mesmo. E você finalmente está olhando para aquilo que estava esquecido, que já tinha teia de aranha, que você nem sabia que casa era aquela. Então no sonho nos aparece isso. Significa que você já deu o primeiro passo para a reforma íntima. Você entrou na casa que estava abandonada. Agora é possível você olhar, você descobrir, você não quer mais evitar. Sabe quando a gente fala assim: ai, tranca isso, enfia no fundo da gaveta e deixa quieto? É uma necessidade que a gente tem de eu não quero olhar para isso, não consigo. E quando a gente fala: pronto, deixa, traz que agora eu vou enfrentar, agora eu vou lidar, agora eu vou arrumar, significa: eu abri a gaveta, eu tirei do fundo da gaveta, eu abri a porta da minha casa, eu entrei, eu quero ver o que tem lá dentro. Então eu já dei o primeiro passo para esse autodescobrimento. Eu já estou dentro da casa que estava fechada, abandonada. Eu agora já olho para as teias de aranha. Agora eu já posso pegar a minha vassoura, como ela diz, e começar a varrer as teias de aranha, a limpar aquela casa, a me apropriar dela, a pegar de volta as rédeas da minha vida. Não me abandono mais e saio de mim mesma, tentando esquecer aquilo que eu não gosto, mas eu olho para aquilo e enfrento. Agora eu vou fazer a reforma, a limpeza, a faxina. Então, essa criança ferida, ela precisa ser resgatada. E às vezes a gente sonha com isso. Nossa, eu sonhei que entrei numa casa, tinha um barulho, quando eu chego tinha uma criança que estava dentro de um quarto. Nossa, eu percebi que eu desci uma escada, tinha um calabouço e tinha uma criança perdida naquele calabouço. Às vezes a gente vê, inclusive, essa criança. Entrei num lugar, tinha uma criança que estava sozinha, chorando. Ela não tinha mãe, não tinha ninguém cuidando dela. Essa criança ferida vem, às vezes, no sonho, mostrar pra gente que a gente precisa olhar para ela e resgatá-la. E aí a gente pode se perguntar dessa criança ferida: quem é essa criança ferida em mim? Porque somos todos diferentes. A minha criança é diferente da sua, que é diferente do meu amigo e da minha família.
Como é a minha criança ferida? Será que a minha ferida é uma ferida de abandono? Porque eu, enquanto criança ou na minha vida de espírito, várias vezes eu me senti esquecida, abandonada, as pessoas não prestaram atenção em mim. A minha mãe estava ocupada com outras coisas, não deu a atenção que eu precisava, ainda que ela possa ter me dado muita atenção. A gente sempre traz pra gente, não é o que a mãe ofereceu, mas é aquilo que eu precisava. E às vezes a mãe pode ter dado atenção completa, mas eu era insaciável e para mim eu enxerguei ainda como insuficiente. Então, como é que eu me sinto? É uma ferida de abandono? Eu sinto que ninguém fica na minha vida, que as pessoas não se importam comigo, que todo mundo vai embora, que as pessoas esquecem de mim? É uma ferida diferente, uma ferida de quem foi magoado, machucado, abusado? Eu guardo essa percepção interna. Eu acho que as pessoas abusam de mim, me exploram. As pessoas me machucam. As pessoas violentam minhas emoções, não respeitam. As pessoas são violentas comigo. Elas me ferem. É essa a ferida que eu carrego? De novo, pode ser que elas não tenham feito isso, mas eu tenha lido dessa forma. Pode ser que a forma do meu pai ou da minha mãe, ou seja, de quem for, era de falar com, tipo italianos que já fala brigando, mas que não tinha emoção envolvida. No entanto, eu li dessa forma. Então, menos importante é o que fizeram com a gente. Mais importante é como a gente guardou o que fizeram com a gente, o que nós vamos fazer a respeito disso. Então, a minha ferida é uma ferida de quem foi muito machucado. Eu carrego muita mágoa em mim. Eu tenho muita raiva da forma como lidaram comigo. Qual outro tipo de ferida? Por exemplo, a do desvalor. As pessoas falavam muito para mim quando eu era criança: você não sabe nada, você não vai dar nada, só você que não sabe, com você nada funciona. Como se eu não tivesse valor nenhum, como se eu não soubesse nada, não tivesse potência para nada, não tivesse capacidade. Eu carrego essa ferida, uma ferida de quem acha que não tem valor, que todo mundo é melhor do que eu, que todas as pessoas sabem mais do que eu. É essa a minha ferida? E tem tantas outras feridas que nós poderíamos nos perguntar. Então, primeira constatação de quando a gente vai falar nesse cair em si é isso. A Joana de Ângeles nos lembra: caia em si. Se dê conta de que tem uma criança ferida em você e vá resgatá-la. Mas primeira coisa, quem é essa criança ferida em mim? Que ferida ela carrega? Para que eu possa me acolher e eu oferecer para mim aquilo que eu achei que eu não recebi. Se eu recebi falta de valor, disseram para mim que eu não era nada, que eu nunca ia ser nada, eu vou dizer agora para mim: Cris, você tem valor. E eu vou encontrar o valor em mim. Eu vou prestar atenção em mim para dizer: olha, você é capaz disso. Olha, você já tem um pouco dessa virtude. E eu vou me dar valor. Se eu acho que eu fui abandonada, eu vou me dar atenção. E eu vou dizer para mim: você não está sozinha, porque olha, eu estou comigo, eu me importo comigo. E eu estou sempre presente naquilo que eu preciso. Então eu vou em busca de resgatar e de oferecer para mim aquilo que eu sinto que eu não tive, que me faltou. Então, primeira constatação é essa, da criança ferida. Segunda constatação, que bengalas aprisionam. E aí Joana diz no livro Vida, Desafios e Soluções, capítulo 8, ela diz: a psicologia, por seu turno, convida o indivíduo a avançar, sem a utilização de novas bengalas ou de dependência de qualquer natureza, a fim de ser livre. É compreensível que em determinados momentos, durante a aprendizagem, a iniciação, o candidato se apoie naqueles que os instruem, liberando-se a pouco e pouco, de forma a conquistar seu próprio espaço. Então ela diz o seguinte: enquanto nós não temos condição, capacidade, enquanto nós não temos o recurso desenvolvido, tudo bem a gente emprestar de alguém. Mas é um emprestar no sentido de aprender com aquilo que a gente empresta. No sentido de internalizar aquilo que ainda não é nosso. Mas a nossa meta é
Eu vou emprestar para aprender como funciona, para saber como constrói, para entender como lidar, até que um dia eu tenho o meu. A partir dali, obrigada, não preciso mais, agora eu consigo fazer por mim. Em tudo a gente faz isso. A gente vai para a escola. A gente vai para a escola, mas não é para ter um professor que viva com a gente para o resto da vida, lendo para a gente o que a gente não consegue ler, escrevendo aquilo que a gente não consegue escrever com 5, 6 anos. A gente vai, empresta do professor a competência de ler, escrever, fazer conta, até que a gente consiga internalizar e ter a nossa própria capacidade e habilidade. Aí um dia a gente fala, professor, muito obrigada. Era uma vez um dia em que eu não sabia ler, nem escrever e nem fazer contas. E eu precisei emprestar de você essas habilidades. Só que quando você me emprestou as suas, eu fui internalizando e criando as minhas. A partir de hoje eu já não preciso mais, eu cresci nesse ponto. Agora eu sou capaz de ler, escrever e fazer contas, eu comigo mesma, eu por mim mesma. E para tudo, a gente precisa de pai e de mãe para cuidar da nossa saúde, porque a gente não entende de saúde quando é criança. A gente não sabe quais são os alimentos, o que é preciso de equilíbrio. Aí a gente vai vivendo com os pais, a mãe vai ensinando o que come antes, o que come depois, o que faz mal, o que dá dor de barriga, o que faz crescer os ossos, o que faz crescer os músculos, o que faz bem, o que não faz bem, até que vai chegar um dia em que eu tenha internalizado isso. Agora eu não preciso mais da minha mãe fazer o meu prato. Eu sou capaz de comprar os alimentos, de preparar os alimentos e de me alimentar sendo saudável. Eu internalizei. Aí a gente precisa de atenção espiritual. E aí a gente vai em busca de alguém que seja pra gente referência. Jesus é um grande modelo nosso. Mas o nosso objetivo não é ser dependente de Jesus para sempre. Mas é encostar em Jesus, se aproximar de Jesus, seguir a Jesus, imitar a Jesus, enquanto a gente internaliza essas virtudes. Eu gosto muito do religioso X ou Y, então eu acompanho, eu ouço, ótimo. Vá internalizando, para que chegue o momento que você fale, eu posso até continuar te seguindo, mas não porque agora eu preciso, mas porque eu gosto, porque eu quero. No entanto, eu já sou capaz de me movimentar, de me direcionar na vida, espiritualmente falando, por mim mesma. Esse é o desenvolvimento em todas as nossas áreas, nós devemos buscar isso. E a mesma coisa psicologicamente falando. Preciso de uma orientação, preciso de uma terapia, ok. Eu vou emprestar essas capacidades daquele meu amigo, do meu terapeuta, daquele meu mestre, meu tutor, seja lá quem for, para que eu desenvolva em mim a minha própria terapeuta interna. E um dia eu mesma saiba fazer os meus enfrentamentos. Não quer dizer que nós não vamos trocar, não quer dizer que não vamos pedir ajuda, mas quer dizer que estamos crescendo e não precisamos de bengala. Vamos buscar apoio, vamos trocar ideias, vamos pedir uma ajuda, mas não dependência. Nós vamos caminhar da heteronomia de Piaget para a autonomia, ou seja, enquanto não tenho condição, eu não tenho aparelho, eu não tenho instrumento para fazer por mim, eu estou nessa fase de heteronomia e isso se aplica a todas as áreas, ótimo. Eu vou ter ajuda. Tem momentos em que eu não é meio uma bengala, mas é um andador. Vou precisar do andador. Até que chega um momento que eu falo, pronto, eu sou forte, minhas pernas estão fortes, eu sou capaz. E eu vou caminhar por mim, eu vou me locomover, eu vou cuidar de mim. Então, outra constatação que Joana nos oferece é essa: bengalas aprisionam. Eu preciso caminhar em direção à liberdade, eu preciso ser livre. Eu cair em mim significa percebi, me dei conta de que eu não posso ficar dependendo do outro. Tudo que eu preciso eu ligo para fulano. Qualquer problema que eu tenho, eu corro atrás. Tem um período que isso faz parte. Agora, isso não pode ser crônico, isso não pode ser eterno, senão eu não estou me desenvolvendo. Então, caia em si. Primeiro, busque sua criança, acolha essa criança ferida. Segunda,
Caia em si, você precisa ser livre, você precisa se amadurecer. Você não pode ficar dependendo de tudo para sempre, senão você não está se desenvolvendo. O que mais que Joana de Ângeles fala? Ainda no mesmo capítulo, Vida, Desafios e Soluções, capítulo 8, ela chama a atenção da necessidade da gente despertar. Desperta tu que dormes, como está lá em Efésios, né? Paulo disse aos Efésios. Ela está falando sobre os nossos potenciais. Nós precisamos cair em si, cair em mim, no sentido de o que me falta, o que me sobra. Eu preciso ter consciência de quem eu sou. Então ela diz, não poucas vezes, encontramos no comportamento humano as referências ao dormir, estar dormindo, adormecido, caracterizando estados existenciais das criaturas. Certamente, de fato, a maioria está adormecida para as próprias realidades, para os desafios da evolução, para as conquistas do si. Imediatamente apaixonada por interesses mesquinhos, mergulhada em sombras ou fascinada pelo doentio narcisismo, prefere permanecer em estado de consciência de sono e a experimentar o despertamento para a lucidez. Portanto, para os compromissos em relação à vida e ao crescimento interior, que se lhe apresenta como um verdadeiro parto no que tem razão. Despertar para a realidade nova da vida é como experimentar um parto interior, profundo, libertador, dorido e feliz. O que Joana fala? Às vezes é gostoso ficar onde está, porque eu já conheço, eu já sei, eu vou ficar nessa casinha aqui, ela é pequenininha, mas eu dou conta dela, eu sei cada lugarzinho. Aí surge a oportunidade de eu ir para uma casa que me interessa, não necessariamente maior, mas uma casa que esteja num lugar mais gostoso, mais arejado. E a gente fala, ai, mas aqui eu já conheço, aqui eu já sei, isso aqui eu já domino, e a gente evita, a gente prefere ficar adormecido, aparece isso em sonho também. A gente às vezes sonha com uma pessoa que está dormindo, é um aspecto nosso. Ou às vezes a gente sonha que acordou. Então é algo que no nosso inconsciente está sendo trabalhado, nesse sentido. Tem algo que está nos chamando a despertar, acorda, presta atenção. O que é estar acordado? Estar acordado é estar atento, é estar consciente, é saber, é olhar. E o que é estar adormecido? Às vezes a gente fala, nossa, eu estava dormindo acordado. O que eu quero dizer? Sonhando acordado. Quer dizer, eu não estava atento, eu estava no mundo da lua, eu não estava prestando atenção. É a história, deixa a vida levar, a vida vai levando. Não, a vida é muito preciosa para eu deixar ela se levar. Eu não posso abrir mão do meu livre-arbítrio, e o meu livre-arbítrio só aparece quando eu estou consciente. Aí eu posso tomar decisões livremente falando. Então, eu preciso acordar, eu preciso despertar. Despertar para aquilo que precisa ser revisto e despertar para aquilo que precisa ser desenvolvido. Quais os meus potenciais? Quais habilidades estão adormecidas? Quais as minhas conquistas que me aguardam? Que aguardam a minha vontade de ir e dedicar tempo e energia para isso? Eu preciso enfrentar aquilo que precisa ser reformado e enfrentar aquilo que precisa ser desenvolvido. Eu tenho dificuldade com isso, então invista nisso, se desenvolva. Eu tenho dificuldade de me comunicar, invista nisso, desenvolva esse potencial, acorda. Vai fazer um curso, hoje tem curso de comunicação não violenta que é sensacional, é maravilhoso. Desenvolver técnicas de se comunicar, vai fazer um curso de oratória, não precisa ser orador, mas para você aprender a impor a sua voz, a dar campo para suas ideias. Invista no potencial que está subdesenvolvido. Eu sou muito tímido, introvertido. Desenvolva um pouco mais da sua extroversão. Faça um pouco de esforço para conversar mais com pessoas que você não conhece. Desperta potenciais. Desperta aquilo que precisa ser desenvolvido, alimentado, nutrido. Então, olha quantas constatações no que diz respeito a cair em si. Caia em si e busque a criança ferida, caia em si e desperte os seus potenciais, caia em si, se livre de bengalas que você está dependente e não precisa, você tem condição de ser livre.
Essa é a ideia desse encontro de hoje. É nos chamar a atenção para aquilo que precisa ser revisto, resgatado, desenvolvido, reciclado. Mais um ponto em que a gente traz. Cair em si, veja que no slide anterior, quando ela fala, né, do desperta ou tu que dormes, ela fala, despertar para a realidade da nova vida é como experimentar um parto interior. Profundo, libertador, dorido e feliz. E a gente vê isso em sonho, sabia? Quando a gente fala assim, nossa, eu sonhei que eu estava grávida, ou eu sonhei que eu tinha um filho novo, ou eu sonhei com uma criança nova, eu sonhei com um bebê. Esse bebê não sei de quem era, ou era de alguém. Significa que algo está despertando, algo está nascendo, está ebulindo, emergindo. Então essa criança simboliza uma vida nova. É uma vida nova não literal necessariamente, mas uma vida nova simbólica, ou seja, algo em mim está nascendo, está despertando. Tem algum potencial meu que nasceu, que estava lá guardadinho e de repente veio à vida. Então sempre que a gente sonha com criança, com vida nova, com parto, com gravidez, nós estamos falando disso. Tem algo sendo despertado. Tem algo que vai nascer, olha que boa notícia. Mas Joana de Ângeles fala desse parto profundo e libertador, ela fala que ele também é dorido. Então, outro cair em si que a gente pode trazer aqui é que sofrer faz parte. Caia em si. Chega de ilusão de achar que tem como a gente viver uma vida se livrando, se esquivando e desviando de sofrer. É muito melhor a gente ler o livro inteiro da Joana de Ângeles, que é o livro Plenitude, porque é um tratado sobre o sofrimento. E a gente termina o livro ressignificando completamente o conceito de sofrimento. A benfeitora nos prova que sofrer não é o que a gente acha que tem a ver com doer, punição, deu errado, que pena, não era para ser. Ela fala simplesmente, é algo que faz crescer. E é da lei da natureza que aquilo que faz crescer exige sacrifício, dor. É só isso. Não vai dar para a gente imaginar um crescimento sem algumas doses de sofrimento. Mas não é o sofrimento de céus, dia o azar, Deus, por que eu sofro? É um sofrimento daquele que vai para a academia e fala, tá doendo, mas tá crescendo, eu vou dar conta. É esse sofrimento que Joana apresenta no livro Plenitude, que deve ser estudado, né, na sua íntegra. Então ela fala sobre esse sofrimento. Então, lá no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 5, Joana fala: a conquista da autoconsciência tem início nesse cair em si, graças ao sofrimento experimentado, que é o desencadeador da necessidade do encontro, do autoencontro profundo. O sofrimento consciente, que faculta reflexões, convida normalmente a mudança de comportamento, porque expressa distonia na organização física, emocional ou psíquica e que necessita de ajustamento. Então, na psicossomática, tem uma frase básica, quando a gente vai estudar os sofrimentos como reflexos da psique, na carne, na pele, no órgão, no corpo físico. A psicossomática é esse estudo da representação dos dilemas e dos sofrimentos emocionais psicológicos, dando vida, tendo vida no corpo, ou seja, a doença é reflexo de complexos. Então, os nossos conflitos, as nossas questões psicológicas que estão armazenadas no inconsciente, quando elas não são lidadas, muitas vezes elas aparecem na forma de uma doença, de um sintoma, de uma disfunção. A gente então vai entender essa mensagem que chega para o corpo como uma tentativa de comunicação do inconsciente. A gente diz, o inconsciente tenta nos alertar, né? Tenta nos alertar de que tem coisas que precisam ser revistas. Ele nos manda sonhos, mas a gente nem para prestar atenção em sonho, acorda correndo e vai viver, não anota, não reflete sobre aquilo, não tenta conversar com o sonho.
Então, ele vai intensificando a mensagem. Aí, o inconsciente também nos ajuda dando mensagens que têm a ver com a sincronicidade, ou seja, nossa, tem umas coincidências significativas acontecendo. É a terceira vez que me aparece a oportunidade de saber sobre o assunto X. Para pensar, é o inconsciente que está te dando alguma dica. Ele está tentando evitar aquele sofrimento, que é a última parte da mensagem. Quando a gente precisa dar uma mensagem para alguém, a gente fala fulano, e o fulano está lá desatento. Fulano, e o fulano está lá desatento. Chega uma hora que é fulano, não é assim? Acorda, desperta, eu tô te trazendo uma mensagem. O inconsciente faz a mesma coisa. Ele manda um sonho, ele manda umas coincidências significativas na vida. Alguém me chama para uma palestra sobre um tema que é o tema que eu preciso trabalhar. E eu não escuto. Aparece sintoma. E eu não escuto, aparece a doença. Então é como se fosse o inconsciente gritando o máximo que ele pode. Presta atenção que isso precisa ser revisto. Isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser enfrentado. Então não é punição. É telegrama do inconsciente, é uma chamada que ele está fazendo, mas a gente não está acordando. Então o sofrimento vem como esse chacoalhão, né? Eu preciso cair em si. Então meu inconsciente chama Cris, presta atenção. De repente acorda, Cris, né? Aí chegou no tal do sofrimento. Então Joana de Ângeles fala desse cair em si, que na verdade é um convite à reflexão, à mudança de comportamento. Tem algo falando que não está bom. E na psicossomática, a pergunta que a gente faz para o sintoma e para a doença é: para que você vem? A serviço de quê? Qual a mensagem que você carrega? E a gente pode pegar a nossa doença, o nosso sintoma, e a gente pode analisar. Brinca com ele nesse sentido. Escreve lá a doença que você tem e começa a conversar com ela. Por exemplo, em qual órgão ela está atuando? Ah, ela está atuando no pulmão. Ah, o que é pulmão? Ah, pulmão é a bomba. É aquilo que me permite o ritmo. Pulmão tem ritmo. O que mais que eu posso falar de pulmão? Pulmão é ar. Pulmão é aéreo, pulmão é... Então, vai brincando com esses símbolos do pulmão. Pulmão é duplo, né? Pulmão tem esse aspecto, ele é par. O que mais que pulmão tem? Pulmão filtra. E aí eu posso pegar essas palavras que eu estou brincando com esses símbolos. Ah, mas na medicina chinesa, pulmão é tristeza. E brinca com essas palavras. O que isso tem a ver com a minha vida? Puxa, eu tirei aqui filtro, bomba, ritmo, ar, tristeza. Será que o meu inconsciente está me falando para pegar um pouco mais de ar, ficar um pouco menos triste, lembrar que a vida tem um ritmo? Eu acho que eu perdi meu ritmo. Essa é a conversa que nós vamos ter pela psicossomática. Para que doença você vem? A gente pode também falar dos sintomas. O que é a doença? Essa doença que eu tenho, ela me impede do quê? Ah, ela me impede de andar muito. Ela me impede de estar no meio de muita gente. Será que é essa a mensagem? Meu inconsciente está falando, Cris, menos. Você está muito agitada, tá aqui, tá lá, tá pra lá, tá cheio de gente. Fica mais um pouco sozinha. Sossega um pouco. Ou não, a minha doença faz com que eu saia muito, eu preciso sair, eu não posso ficar sozinha. Ah, será que ela estava falando ao contrário? Que você estava muito reclusa, que você precisa se movimentar um pouco mais? A gente pode perguntar o para quê ao sofrimento. Para que você vem? A serviço de que você vem? E aí a gente pode entender o que precisa ser modificado. A doença vem como convite, não punição. Não basta só ficar sentadinha esperando ela fazer o serviço dela. Vai, chicoteia, faz sofrer, pronto. Não, ela não vem como punição, ela vem como convite. Eu tenho que perguntar para ela qual é o convite, o que eu preciso mudar, para onde eu preciso ir. O que você me traz
pensamento. É para isso que vem. Então, cair em si a respeito dos sofrimentos, tentando entender o que eles nos convidam. O que mais? Eu trouxe também um trecho que está no livro Plenitude, capítulo 9, e ela fala sobre esse querer. Então, Joana fala assim: o querer é de alta importância, porquanto representa não apenas a vontade interesseira e imediatista, porém todo o empenho, todo o investimento de recursos para adquirir-se o pleno comando dessa força e a sua hábil canalização com objetivos elevados. Então, o que Joana está trazendo com relação a esse ponto? O que eu queria destacar desse querer? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero fazer dieta, eu quero perder uns quilos, eu quero fazer academia, eu quero estudar inglês, eu quero, sei lá, fazer um curso extra para melhorar a minha parte profissional. E apesar da gente querer, a gente não faz nada disso. E a gente não faz nada disso porque tem coisas que nos retêm. Na nossa emoção, na nossa psique, no nosso inconsciente, provavelmente nós temos conflitos que nos impedem, eles nos retêm, eles nos aprisionam. Então não basta só esse querer cognitivamente falando. Minha cabeça está pensando e falando, eu quero ter uma alimentação melhor. Tem que combinar com um outro querer, que é um querer que o inconsciente permite. E esse inconsciente permite quando ele não tem conflitos naquilo. Eu queria não comer tanto doce. É o clássico, né? E aí a gente fala, queria não comer tanto doce. Mas espera aí. Aqui eu entendi, doce faz mal. Se eu comer menos doce, eu vou ter uma saúde melhor. Então, cognitivamente falando, eu quero comer menos doce. Tá bom, cognitivamente falando. Em termos de consciência. Mas será que esse doce não está a serviço de algum conteúdo do inconsciente? Será que eu não estou usando o momento do comer o doce? E esse comer o doce está amenizando um pouco um drama do inconsciente, está no lugar de algo que está me saciando, algo que está insaciado. Então, por isso que é difícil a gente falar, se você quiser mesmo, você faz. A gente não deve falar isso para as pessoas, porque a gente não sabe que conflito ela carrega, que complexo ela tem. E muitas vezes esse complexo, ela está presa nele. E por mais que aqui ela queira, ela tem vontade, o complexo não deixa ela sair daquele lugar. Ela precisa primeiro ir lá e trabalhar esse complexo, diluir esse complexo, para dar essa... Agora sim eu tenho energia psíquica para querer, não tem nada que me puxe para trás. Porque eu dou 3 passos para frente, porque conscientemente eu quero, e o meu inconsciente me puxa 4 para trás. Então, esse querer não basta só você falar, eu quero, vamos para frente. Eu preciso também entender o que me impede de fazer aquilo que eu quero fazer e não consigo. E preciso lidar com essa questão lá, para aliviá-la, para ela me liberar, para eu poder fazer de fato aquilo que eu quero. Né? A gente sempre traz o exemplo de Paulo, o bem que eu não quero fazer, esse eu faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O Paulo próprio estava dizendo, eu quero fazer o bem, por que eu não consigo? Porque ele queria fazer o bem conscientemente, mas inconscientemente tinha ainda algo que o aprisionava. Então, quando Joana de Ângeles fala desse querer, ela fala sobre esse investimento de recursos para adquirir essa força. Então, é investir recursos em diluir aquilo que me prende, é lidar com os complexos. Como? Olhando para dentro. Autoconhecimento, reforma íntima. Então, o cair em si significa também identificar o que impede o meu querer de me levar para onde eu desejo e preciso realmente ir. Eu preciso lidar com as travas, com aquilo que me atrasa, com aquilo que me retém. Então precisa me cair essa ficha para que eu trabalhe isso e isso me libere para viver. Mais um ponto que a gente traz aqui. Vida, Desafios e Soluções, capítulo 8. Voltamos lá. Ainda na história da criança ferida, agora a criança psicológica, ou seja, aquela criança, aquele aquele aspecto psicológico nosso que não desenvolveu. Então Joana fala,
Nesse trabalho, a criança psicológica adormecida no ser e que teima por ser acalentada cede lugar ao adulto de vontade firme e confiante que programa os seus atos trabalhando com afinco para conseguir resultados satisfatórios. Nessa empreitada, ele não deseja triunfar sobre os outros, conquistar o mundo, tornar-se famoso, conduzir massas, ser deificado, porque a sua luta é a de se conquistar. Então a gente já começa aqui a caminhar para essa, como seria depois que eu caí em mim, depois do cair em si, depois que eu me dei conta do que precisa ser trabalhado, eu começo a já colher os benefícios e os frutos. Por exemplo, a criança não desenvolvida se desenvolve. Eu me torno maduro. Eu começo a buscar realmente na vida os verdadeiros tesouros. Eu começo a juntar tesouros no céu e não na terra. Eu começo a me encantar mais com as coisas que me engrandecem dentro do que aquelas que fazem purpurina e me dão curtida e me aumentam a conta bancária no mundo de fora. Eu me realizo mais com as conquistas de dentro do que com as famas e riquezas e poderes do mundo de fora. Então, cair em si nos leva ao amadurecimento, a ficarmos mais maduros, ou seja, não preciso mais das bengalas, da bengala das curtidas, da bengala do status, da bengala do poder. Não preciso mais. Ninguém precisa saber quem eu sou, ninguém precisa saber de mim. Eu estou muito bem realizada, eu comigo mesma, eu com Deus. Outro ponto que a gente vai considerar no cair em si tem a ver com a internalização. Então, reforma íntima vai falar sobre isso também. Cair em mim no sentido de que não adianta ficar fazendo 300 mil coisas lá fora se isso não reverte em mudança dentro. Não adianta eu falar assim no final da minha vida, chegar lá no plano espiritual, falar assim para o meu benfeitor espiritual: meu anjo da guarda, sabe quantas cestas básicas eu distribuí? Ele vai falar: sei, porque já está até registrado, mas eu quero saber é quanto você se transformou ao distribuir cestas básicas. As duas coisas precisam se completar. Eu preciso sim ir em direção à fraternidade, à caridade, ao amor em ação, é me importar com os outros. Mas ao fazer esse movimento, eu preciso me transformar junto. Eu faço esse movimento para me engrandecer enquanto espírito. A reforma é dentro. Não é uma lista de checklist das coisas que eu preciso fazer no mundo de fora e como se pronto. Então não vai adiantar eu falar assim: quer saber quantas cestas básicas eu distribuí? Quer saber quantas palestras eu fiz? O meu anjo da guarda vai falar: e quantas dessas palestras fez com que você se tornasse uma pessoa melhor? É a internalização. O saber e o fazer são importantes. Amai-vos, instruí-vos. O instruí-vos é importante, mas o amai-vos, o ser também é importante. Então, no livro O Homem Integral, capítulo 2, Joana diz assim: o homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Não lhe bastará conhecer, mas também ele precisa viver a experiência de ser o objeto conhecido, não somente conhecer de fora para dentro, porém vivenciar de dentro para fora o que é conhecido, incorporando a sua realidade. Então, quando Paulo, já lá no final da vida, que ele já internalizou o Cristo, ele diz: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. O que ele está dizendo? Está dentro de mim. Quando eu ligo agora o piloto automático, eu sou a virtude. Eu não preciso vigiar o que eu preciso fazer para ir para o céu. Eu preciso distribuir o remédio, eu preciso cuidar. Não. Eu sou. Eu já estou nesse patamar. Eu já carrego virtudes. Não que eu seja perfeito, mas eu já trago em mim a essência daquilo que eu fui fazer lá fora, aprendi e me modifiquei. Então, cair em si é se dar conta de que eu preciso internalizar aquilo que eu estudo, aquilo que eu vivencio. Eu preciso que isso seja transformado em mim. Meu espírito precisa ser afetado.
Mais uma questão para a gente trabalhar quando nós estamos falando do cair em si. A conexão com Deus. Acho que essa talvez seja a grande questão do cair em si. Não vai dar para a gente fazer nada ou não vai dar para fazer muita coisa se a gente for por si só. Nós somos seres que devem estar conectados com Deus. Veja que Jesus nos ensinou isso também. Jesus desempenhava a tarefa a qual ele veio desempenhar, pela qual ele veio à Terra. Ele ensinava, andava entre o povo, curava, acalentava, instruía. Só que periodicamente ele falava: agora, apóstolos, discípulos, fiquem aí vigiando que eu vou subir ali num lugar mais recatado e vou ter com o Pai. E ali ele fazia a sua reconexão, não era meio uma reconexão, ele alimentava a sua conexão, porque ele estava sempre conectado com Deus. Mas ele alimentava a conexão, ele dedicava tempo a Deus. Ele punha na sua rotina um momento para que ele pudesse experimentar mais prontamente Deus. E aí ele falava para a gente: eu e o Pai somos um. Então não dá, e ele falava, não dá para chegar ao Pai, quer dizer, eu sou o caminho ao Pai. Eu sou o caminho, é por mim que você chega ao Pai. Então nosso objetivo é chegar ao Pai. Então acho que a grande queda, o cair em si, a grande queda do cair em si, é perceber que nosso maior investimento deveria ser em nos conectar com Deus. O homem deve adquirir o conhecimento, mas não basta adquirir o conhecimento. Não é só de fora para dentro, precisa também de dentro para fora. Precisa. Então, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela fala: de igual modo, a sintonia mental com a fonte do poder propicia o restabelecimento das energias saudáveis, que reinstalam no organismo o equilíbrio perdido, restabelecendo a harmonia vibratória que fomenta o predomínio dos agentes de saúde. Então, a sintonia mental com a fonte de poder é a maior queda desse cair em si. A gente até brinca, que a maior queda do ser humano, a melhor queda de todas é a queda do cair em si. E dentro das quedas do cair em si, talvez essa seja a grande questão. Se a gente dedicasse mesmo, disciplinadamente falando, um tempo para conversar com Deus, para buscar a conexão, para ouvi-lo, para falar com Ele, para só estar na presença dEle, em silêncio, captando. Se a gente fizesse isso religiosamente falando, ou seja, disciplinadamente falando, a gente já estaria com um bom tanto do caminho andado. Então, dos cair em si principais é esse, a conexão com Deus. Acorda, desperta, ó tu que dormes. Não vai dar para fazer a reforma íntima se a gente não dedicar um tempo à conexão com Deus. Vai precisar disso como prioridade, como essência. E um último ponto que a gente traz para a nossa reflexão do cair em si é, até como uma consequência total, é que o resultado do cair em si nada mais é do que aquisição de consciência. Ampliar a consciência, despertar a consciência. Isso é o cair em si. É como se a gente tivesse o nosso grande momento de eureka, Nossa, entendi tudo. Agora percebi o que eu preciso fazer, para onde que eu devia ir, o que eu preciso evitar, quais são as minhas prioridades da vida. Quando a gente conversa com pessoas que são mais velhas, elas falam pra gente: na minha idade, nem tudo já me encanta. Quanta coisa que antes me tirou o sono, hoje eu percebo que não é isso. E quantas outras coisas que não me interessavam, que não me atraíam, e que eu deixava para lá. E hoje eu não abro mão. É para mim prioridade. Com a minha idade eu sei o que realmente importa na vida.
é o grande cair em si, porque é o momento de tomada de consciência. É quando a gente percebe realmente a finalidade da vida, para que nós estamos aqui, o que de fato nos importa. Então, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 9, Joana de Ângeles fala: a aquisição da consciência faculta a independência de cada um. Ao mesmo tempo, a vivência harmônica na comunidade em que se encontra colocado para evoluir, ensejando a fraternidade legítima, porque somente através dela, do intercâmbio de sentimentos e de realizações, é possível alcançar a união com o pensamento cósmico. Então, o que Joana nos explica? Quando Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo, ele explicou qual é o processo ou a sequência do desenvolvimento em direção à felicidade, à caridade, à fraternidade e ao amor. É o amor. O amor é o caminho. Só que essa prática do amor, ela vai precisar ser desenvolvida em duas instâncias. Na instância do eu, amar a si, e ao próximo como a si. Eu vou precisar fazer um movimento de amar para dentro e um outro movimento de amar para fora. Então, a aquisição da consciência é isso. Não tem forma da gente, eu quero ajudar no mundo, eu quero colaborar com o mundo, eu quero um mundo mais fraterno, vamos fazer uma campanha pela fraternidade. A melhor forma que você tem de colaborar para que o mundo seja melhor é sendo melhor. Não é a melhor forma, na verdade. É a única forma. A única forma que eu tenho de colaborar com o mundo é eu colaborando comigo. Porque quando eu sou melhor, eu tenho melhor para oferecer para o outro. Como que eu vou ajudar alguém se eu sou egoísta? Eu não vou, na hora do vamos ver, eu posso fazer por obrigação. Agora, quando eu trabalho em mim e deixo de ser egoísta, naturalmente eu ofereço, eu troco, eu dou. Como que eu vou ter paciência com o diferente se eu não tenho paciência com o diferente? Primeiro eu preciso desenvolver em mim o recurso da paciência. Agora você pode pôr um diferente dentro de mim que eu não vou querer cancelar, excluir, bater, brigar. Agora não adianta falar para mim assim, Cris, vai ter aqui alguém muito diferente de você, não briga, não pensa mal dele, não fuja, não enfrente, não julgue. Como que eu vou fazer isso se está aqui dentro de mim tudo isso em ebulição? Então, para eu não julgar o diferente, para eu aceitar, para eu amar o diferente, eu vou ter que ter esses recursos em mim. Aceitação, tolerância, amor. Aí eu tenho para oferecer. Agora, se eu tenho em mim raiva do diferente, adianta alguém falar para mim, não pode. Mas está em mim, eu posso até fechar a boca e falar, não vou falar porque é proibido, não pode. Mas eu continuo sentindo. Para eu de fato integrar o diferente, aceitar e amar, eu preciso desenvolver as virtudes em mim primeiro. Então, amar a si e amar ao próximo como a si. É esse o caminho. Por isso que a grande finalidade da reencarnação é o progresso espiritual. Por isso que eles falam, a melhor coisa que a gente pode fazer aqui é o autoconhecimento, é a reforma íntima. Porque quando eu for varrendo as teias de aranha, como diz Joana de Ângeles, e a minha casa estiver linda, gostosa, arejada, limpa, é uma casa que é aberta para acolher, ela está organizada. Agora, enquanto a minha casa estiver desorganizada, for insalubre, enquanto eu não estiver confortável e zen dentro da minha casa, eu vou brigar com aquele vai me irritar, eu vou querer descontar. Agora, quando eu estou bem, as coisas de fora não me afetam. Então, por isso que a gente precisa investir nesse caminho da reforma íntima, do autoconhecimento, porque é a forma que nós temos de colaborar com o mundo. Então, fica hoje esse convite para essas tomadas de consciência, para o cair em si,
Cair em si daquilo que eu carrego, cair em si das minhas infantilidades, cair em si a respeito das minhas potências não desenvolvidas, cair em si a respeito das minhas teias de aranhas que precisam ser limpas, cair em si da necessidade da conexão com Deus, da necessidade de olhar para dentro e internalizar aquilo que a gente aprende. Se a gente não se der conta de que essas coisas precisam ser alimentadas, nutridas e olhadas, elas vão acontecer por si, porque existe uma lei que chama lei do progresso, que a hora que a gente está muito parada, ela dá um peteleco e a gente vai ter que andar. Mas por que não investir em acelerar o nosso progresso? Buscando esses tombos, né? O melhor tombo é o cair em si, buscando essas quedas. Cair em si, se dar conta, tomar consciência a respeito do que me falta, a respeito do que me sobra, a respeito do que eu preciso internalizar, cair em si daquilo que eu não tenho feito, que eu preciso fazer, olhar para isso, conversar com isso. Basta. E aí confia, porque assim que eu busco, eu acho, buscar e achareis. Basta começar a fazer perguntas, basta desejar de fato essas quedas, esses cair em si, que o inconsciente vai te ajudar, a espiritualidade vai te ajudar, as coisas vão aparecendo, as sincronicidades, as coisas vão caminhando. Da minha parte, precisa só que eu tenha esse olhar, para que eu possa realmente fazer o meu movimento. Buscai e achareis. O que nos cabe? Buscar. O achareis fica com Deus. Vamos então pensar um pouco a respeito desse cair em si e a gente fica aqui por hoje. Obrigada e até a próxima!